Eu vou ser brutalmente sincera nesse vídeo, sem dar muitos rodeios, porque eu não me importo mais em relação a falar sobre isso. E eu sinto que tudo que eu falo é porque eu senti uma necessidade que alguém me falasse primeiro. Há 2 anos atrás eu fui violentada. E a minha vida, ela foi outra coisa depois disso, por várias questões. Primeiramente, porque a perspectiva sobre mim mesma, sobre minha sexualidade e sobre minha segurança e sobre minha dignidade mudou completamente. Segundamente, porque eu passei por isso praticamente sozinha. E uma das únicas pessoas que eu confiei que poderiam me ajudar, que inclusive era um advogado, ele, 1 ano depois, falou que tinha interesse em mim. E que não demonstrou esse interesse antes, porque tadinha de mim, né? E eu sentia que tudo isso só tinha acontecido por um fator muito importante. Porque eu tinha deixado. E aí eu desenvolvi uma culpa, um auto-ódio enorme por mim. E eu achava que a forma que eu poderia vir a lidar com aquilo ali era agindo como se eu não me importasse, era sendo impulsiva, era não tendo medo de expor minhas opiniões, mesmo que constranja alguém, mesmo que seja antiético, mesmo que se torne uma fofoca. Principalmente quando era sobre um homem, porque simplesmente eu tinha passado por milhares de violências por eu ser mulher. A principal violência contra a minha dignidade, ela foi física. E eu sinto até hoje que só aconteceu porque essa pessoa sabia mesmo que ela teria abertura pra fazer aquilo. Porque foi ensinado pra gente que como é que é o nome? Que a compreensão feminina é uma dádiva, né? Foi ensinado pra mim que a minha maturidade, ela estava sendo medida de acordo com eu ser muito compreensiva com o rolê das pessoas. Só que, obviamente, nisso eu comecei a perceber que existia um certo padrão, principalmente vindo de homens, de desrespeito em relação a mim. E eu comecei a achar que a forma que eu poderia me proteger contra isso era sendo uma completa filha de uma puta. E não é uma filha de uma puta porque eu falava não. Não era uma filha de uma puta porque eu deixava claro o meu limite. Mas sim porque eu era... Não é um cigarro, inclusive, tá? É um incenso. Mas sim porque eu era tão ruim quanto eles. E aí eu comecei a construir uma culpa. E não uma culpa pelo mal, necessariamente, que eu posso ter feito pra alguém. Mas sim porque eu não fui ética comigo mesma. Mas sim porque eu não fui sincera comigo mesma. Amiga, eu tô na casa da minha amiga, eu acho que vou acender um paieiro, tá? Licença aí. Enfim, agora sim, eu tô com uma vela de santo na minha frente, um incenso, um paieiro e um café. Axé, né? Eu comecei a achar que a principal forma que eu poderia vir a me proteger... Meu Deus, que música é essa? Fosse ou ser uma pessoa inacessível, ou ser uma pessoa completamente maluca, porque quanto mais eu fosse vista, quanto mais eu me expôsse, acho que a palavra exposte, como é que fala isso? Quanto mais exposta eu estaria, mais segura eu estaria, porque eu sinto que aquela pessoa só fez o que fez comigo porque eu era de boa. É por isso que eu prefiro morar em casa do que apartamento. Você não escuta nada, né? Enfim, eu achava que as formas que eu poderia vir a me proteger foi se eu fosse completamente o oposto daquilo que eu era na época. Menos compreensiva, menos calma, menos empática. E adivinha? Não era, completamente não era. Eu criei 2 culpas. A culpa de me importar demais e a culpa de me importar de menos ao mesmo tempo. Existe um equilíbrio ali em que a gente, como mulher, sempre vai estar suscetível a passar por algum tipo de violência. A gente, como mulher, sempre vai ser colocada como louca e como filha da puta e como qualquer coisa de baixo calão, por qualquer limite que a gente possa colocar em um homem. Os maiores conflitos que eu tive na minha vida não foram com mulheres. Não foi fofoca, foi homem. E os conflitos que eu tive com mulheres, os maiores conflitos que eu tive com mulheres, foram causados por homens.
E eu não tô dizendo que o homem é o mal do mundo, mas eu tô dizendo que a cultura machista, ela é cruel até com os homens, mas foi muito cruel comigo também. Eu achava que, pra me proteger, eu teria que ser cruel com o outro. E não necessariamente a única coisa que me rendeu ser cruel com o outro foi culpa, dor de cabeça e mais confusão. Porque eu não estive segura nem fazendo isso. E aí a gente entra numa outra questão, que é confiar em mulheres erradas. Nem todas as mulheres, elas vão querer o nosso bem. Nem todas as mulheres, elas vão prestar uma solidariedade pelo nosso bem. Eu tô te avisando isso porque eu sou sua amiga. Às vezes não, às vezes não. Eu acho que a maior culpa que eu carrego na minha vida é ter confiado nas pessoas erradas e ter me permitido ser moldada pelas pessoas erradas. A maior culpa possível da minha vida foi isso. E eu vejo que ao mesmo tempo as pessoas não falam muito de culpa. A maior culpa que as pessoas falam na internet é tipo, ai, eu me perdoo por ter feito mal por mim mesma. Eu fiz mal pra mim mesma. Mas eu também fiz mal pro outro. Eu entendo que eu fiz o que eu fiz porque eu queria me sentir segura, porque eu achava que isso era a única forma que eu tinha de me sentir segura. Eu fiz o que eu fiz porque eu achava que sair por cima era o sinônimo de eu ser tão pior quanto. E não era. Eu machuquei pessoas erradas, ao mesmo tempo que eu machuquei pessoas certas. Mas acima de tudo, eu me machuquei comigo mesma. Meu Deus do céu. Tá apagando isso aqui, meu Deus. Acima disso, eu não fui fiel a mim mesma. E eu não tenho uma resposta pra você de tutorial de como se proteger sem ser filha da puta. Sem contra a sua própria ética. Eu não faço ideia. E isso é o que mais me frustra. Que eu não tenho uma resposta clara pra onde eu deveria ir pra me proteger. Mas a resposta que eu tenho é pra onde não ir, basicamente. É foda, Zé, né? Enfim. Eu acho que muitas pessoas se perguntam qual que é o... que é isso? Marty, meu Deus do céu, peraí. Eu acho que o que as pessoas mais se perguntam é o porquê que eu me exponho. Eu comecei a gravar vídeo na internet pra mim mesma quando eu tinha 10 anos. O principal motivo é que eu sentia que eu era muito solitária quando eu era criança. Eu não conseguia criar conexão com outras pessoas, eu não me sentia bem, não me sentia confortável. E era uma forma que eu tinha de ter assuntos da forma que eu gostaria de ter. Hoje em dia, eu compartilho a minha vida por um motivo muito simples. Até certo ponto eu compartilho a minha vida, sabe? Compartilho coisas hoje em dia que eu me sinto segura compartilhando. E às vezes compartilho coisas que eu achava que eu tava segura compartilhando e eu não estava, né? Enfim, acontece. Cagadas. Mas o principal motivo que eu gravo vídeo, que eu faço peça de teatro, que eu escrevo, que eu posto, é porque eu me sinto mais humana. Eu tenho a porra de um teto de vidro. E eu odeio fingir que meu teto não é de vidro. Eu me sinto mal em tentar agir como se eu tivesse o controle de tudo. Eu não quero ser a menina bonita da internet. Eu também não quero ser low profile. Eu não quero que as pessoas saibam tudo de mim, mas ao mesmo tempo eu tenho muita coisa pra falar pro mundo. Porque eu sinto falta de ter pessoas sinceras atrás de uma tela, atrás de um livro principalmente, que elas falem: eu fiz merda. Eu fiz merda achando que eu estaria mais protegida porque a pior coisa que aconteceu comigo mexeu tanto com a minha cabeça, mexeu tanto com a minha auto-perspectiva de mim, que fez eu querer me punir. Quando eu fui pesquisar no TikTok hoje sobre se auto-perdoar, sobre autoculpa, não sei o que, eu achei meditações guiadas sobre como se perdoar
E pouquíssimo sobre, tipo, reconhecer o próprio erro em relação a eu fiz merda. Todos era muito, ai, eu me permiti que fizessem mal pra mim. E quando você que faz o mal pro outro? E quando você é a fruta podre, caralho? E quando foi você? E aí é nesses momentos que eu entendo que existem, que a maioria das pessoas que são muito filhas da puta com os outros, que eram pessoas que estavam no meu ciclo, inclusive, e por isso que eu achei tão normal fazer o que eu fiz, durou 2 semanas esse comportamento, mas mesmo assim, puta que pariu. Era principalmente porque o meu ciclo de pessoas agia como agia. O nosso ciclo, ele é muito essencial para nossa autoperspectiva de vida. É completamente. Enfim. E aí, eu acho que muito pouco se fala sobre as pessoas que elas são ruins, de alguma forma. Não ruim de um quesito, tipo, agredir alguém, roubar alguém. Não tô falando disso. Tô falando da pessoa que é ruim porque às vezes é babaca, porque às vezes é grossa. Eu fui assim. Eu tô falando da pessoa que é ruim. Eu sinto que a maioria dessas pessoas, elas querem muito ter um controle da própria vida. Eu fielmente acredito que existem pouquíssimas pessoas que realmente têm uma síndrome de bom samaritano, que elas fielmente acreditam que elas são muito melhores que os outros. Eu sinto que a maioria das pessoas que tem esse tipo de comportamento a olho nu, elas só fazem isso porque elas precisam muito provar para elas mesmas que elas são boas, que elas estão seguras. Eu fielmente acredito nisso. Mas antes eu não entendia essas pessoas. Só que foi esse tipo de compaixão que, na minha perspectiva antes, me fez passar pelo que eu passei. Porque eu tive autocompaixão por aquele fudido. Hoje em dia eu entendo que não tem absolutamente nada a ver. Que uma pessoa fazer mal pra mim, existem maus que eles não são perdoáveis, que eles não são explicáveis, que eles não são permitidos e acabou. Existem conflitos de fofoca, intriga, briga, babaquices, que eles são resolvíveis. Mas existem conflitos que ferem a nossa dignidade muito mais diretamente, e era isso que eu não conseguia ter uma noção clara há 2 anos atrás. Eu, até pouquíssimo tempo atrás, era uma pessoa tão compreensiva, tão de boas, que quando eu vi, eu tava sendo completamente trouxa e permitindo várias pessoas serem muito filhas da puta comigo. E foi daí que surgiu esse pensamento de que, nossa, o Marte fez uma bagunça minhas coisas. E foi assim que veio essa perspectiva que eu tô falando agora, de que se eu tivesse sido mais ruim, essa pessoa, se eu tivesse sido mais louca, essa pessoa não iria fazer o que ela fez. Mas provavelmente ela iria, sabe? Ela iria. Existem pessoas, eu não acredito que todas as pessoas, elas são ruins porque necessariamente estão perdidas. Existem pessoas que são ruins e acabou. Existem pessoas que elas têm tesão em serem filhas da puta, em serem antiéticas, em se aproveitarem dos outros. Existem pessoas que elas acham que elas ganham muito mais fazendo isso. E existem pessoas que estão completamente perdidas e que fazem merda. E não é uma merda que você insiste por 6 meses. Não é uma merda que você insiste por anos. É uma merda que você insiste por, sei lá, no máximo um mês. Sabe? Eu tô falando dessa dimensão. Que foi a dimensão que eu me encontrei, sabe? Foi esse momento que eu me encontrei de parar e analisar e falar, nossa, eu acabei de chegar aqui e não tá fazendo sentido, sabe? E aí eu comecei a perceber que a minha frustração, ela era tão grande que eu não conseguia me autorregular. Eu não conseguia bater um filtro. E aí toda vez que eu me frustrava com alguém, eu não conseguia, e não me frustrar, tipo, ai, essa pessoa não fez o que eu esperava. Não, essa pessoa passou a perna em mim. Não, essa pessoa, ela tentou tirar proveito de mim. Eu achava que o jeito que eu podia me proteger era sendo pior que essa pessoa, cara. Porque, no final, eu acho que tem muito esse discurso por aí. Seja mais louco que louco, sabe? E em certos momentos funcionou. Eu tive que ser maluca, eu tive que ser antiética, eu tive que ser filha da puta. Mas nem todos os rolês deveriam ter sido assim. Era isso, basicamente. E a culpa da gente não ter lidado melhor com uma situação se tornou muito mais avassaladora do que a própria situação. E eu sinto que a gente não fala sobre a autoculpa de ter realmente permitido alguma coisa ruim a ter acontecido com a gente, a autoculpa de ter sido ruim, a autoculpa de ter sido ruim e ter sido necessário a gente ser ruim pra se proteger.
Um exemplo, não dar boa noite na rua, não ajudar o fudido, sabe? Essas coisas assim, dessas coisas pequenas, até tipo, sei lá, escutar, dar ouvidos à fofoca que estavam falando daquele cara e que se eu tivesse escutado eu teria me protegido. Ou ter escutado a fofoca daquele cara e no final descobrir que não era verdade. Sabe, é muito. Não existe uma regra clara em todas as relações. Isso é uma coisa que eu prego muito. Todas as situações da nossa vida, elas não vão ter um script linear, claro. Eles vão ter detalhes que mudam totalmente a narrativa da história. Só que aí a gente lida, quando a gente é mulher, com a culpa de não ser consistente. E eu vejo que essa mesma culpa, ela não cai em cima dos homens. Existe uma culpa interna, mas parece que não tem ninguém crucificando eles. Não tem ninguém colocando um holofote neles. E aí eu sentia que eu tinha que colocar esse holofote. E a realidade é que eu tinha que colocar a lanterna não em direção à cara deles, nem na minha cara. Eu tinha que colocar pro meu caminho. Então se você tá perdido, porque, principalmente se você é uma mulher, independente se você é cis ou trans, e você passou algum tipo de violência porque você foi permissiva demais, saiba que não é isso. Que as pessoas, elas são violentas com a gente não porque a gente é bobo, ou a gente é permissivo, ou porque a gente deixou, sabe? As pessoas não dão calote na gente porque a gente deu maré pro azar, como eu escutei. Deu chance pro azar, maré pro azar. Porra, como assim? Que a gente deu chance pro azar. As pessoas, elas não são violentas com a gente porque a gente merece. As pessoas não são violentas com a gente porque a gente não foi filha da puta, não foi louco o suficiente. As pessoas, elas são ruins com a gente porque existem pessoas que têm tesão em ser cruéis. Tesão em agredir, em estuprar, em assediar. E eu acredito que a gente ainda não achou uma forma segura de se proteger contra agressores. Porque hoje em dia existe uma falsa perspectiva que a exposição, ela nos protege. Existe uma falsa perspectiva que expor o agressor nos protege. E não. E pouca gente fala disso. Os agressores, eles andam na rua com as mesmas roupas de sempre. As vítimas também. Mas você se tornar um agressor não faz você se sentir mais seguro. Você se tornar uma pessoa filha da puta, você se tornar uma pessoa arisca, você se tornar uma pessoa poucas ideias, como eu achava que eu tinha que ser, não fizeram eu me sentir mais segura. Fizeram eu me sentir mais perdida, sabe? E eu sei que parece que são dois tópicos que eles se destoam, mas eles são completamente unidos na minha cabeça. Que é a minha necessidade de me proteger com a máscara que eu procurei para ter essa necessidade de me proteger. E como principalmente eu sinto que não existe conversas abertas sobre isso. A gente fala mal dos outros, a gente acha engraçado quando alguém tá tirando proveito de outra pessoa. Vou falar gente de um modo geral, mas é principalmente o que eu vi nos últimos tempos. A gente se destoa de nós mesmos, mas a gente ainda não fala sobre proteção de uma forma que faça sentido, sabe? Tipo, meu Deus, não faz sentido. Eu faço terapia, eu comecei a fazer terapia sexual justamente por eu ter sido vítima de violência e porque, mesmo fazendo terapia antes com outra psicóloga, eu não conseguia encontrar uma paz interna e externa com tudo que tinha acontecido comigo. Eu só consegui falar quase 2 anos depois, abertamente, que eu passei por uma violência sexual e que isso me moldou totalmente como pessoa, pro bem e pro mal, quando eu me encontrei em uma outra pessoa tão perdida quanto eu. Eu tenho momentos, eu tenho lapsos, tem momentos que eu fico muito perdida, tem momentos que eu tô muito tranquila, porque um trauma, ele vai e vem, ele vai e vem, ele vai e vem. E antes eu achava que eu não podia expor isso pra não estar mais suscetível a passar por outra violência. E a realidade é que os mesmos caras que falam que eu sou louca, eles vão continuar falando que eu sou louca
com moral ou sem moral. Os mesmos caras que mentem que são meus ex-namorados e que eu fui filha da puta com eles, sendo que eu nunca namorei eles, eles vão continuar usando ou criando coisas pra tirar a credibilidade de mim. Os mesmos caras que só quiseram se aproveitar de mim e que eu achava que a forma que eu podia me proteger deles era sendo tão filha da puta quanto eles, vão continuar fazendo isso. As mesmas mulheres que elas acham que a forma que elas têm de se proteger contra homens é odiando homens e tratando homens maus e difamando homens, elas vão continuar. Então talvez eu só tenha um mínimo de coragem pra chegar, ou falta de noção, não sei, mas eu prefiro 1000 vezes me arrepender mais de ter sido sincera do que de continuar numa máscara constante de eu estou fingindo que tá tudo bem. Enquanto eu sinto que tem milhares de mim mesma espalhadas por aí, com 17, 16, 18 anos, meninas tentando recuperar o protagonismo da própria vida da pior forma possível, sabe? Porque quando a gente passa por uma violência, seja qual for, a gente tenta recuperar o protagonismo da nossa vida, a gente tenta recuperar a narrativa da nossa vida. E às vezes a gente faz isso das piores formas. Eu acho que todo mundo já viu uma menina muito nova se sexualizando muito. E muitas das vezes isso acontece por alguma influência. E não é necessariamente a internet só. Meu Deus, o que tá acontecendo com essa franja aqui? Acontece por alguma coisa. Sabe, toda vez que eu vejo uma mulher mudar da água pro vinho, eu fico preocupada. Toda vez que eu vejo uma mulher tendo muito uma necessidade de se expor, eu fico preocupada. E eu acho que a maior forma de resiliência que a gente tem é falar mesmo. Mas não é falar tentando tirar proveito da situação, sendo antiética, agindo tão pior quanto um agressor. Eu acho que a forma mais sincera que a gente tem é denunciando de outras formas, né? Por exemplo, fazendo stand-up, falando dos podres, criando realmente amizades femininas que descentralizem homens e principalmente descentralizem a agressão que os homens fazem, escrevendo, fazendo arte, expondo, criando, fazendo e participando de movimentos contra o machismo estrutural. Porque eu comecei a perceber que a minha culpa, apesar de eu ter feito a mesma coisa que um cara fez, a culpa dele é muito diferente da minha culpa. Porque a culpa dele, ele fez aquilo por ego. Ele fez aquilo para se sentir melhor com ele mesmo. E eu fiz aquilo achando que eu estaria me protegendo se eu fosse menos permissiva, menos boazinha, menos simpática, menos empática, já falei? Já falei, né? E eu comecei a perceber que a minha culpa, como mulher, aqui, por eu ser mulher, era muito diferente com a culpa de um homem. Mesmo se eu tivesse feito a mesma coisa. E isso é uma merda. Não tô falando de crimes. Não estou falando de crimes, porque sempre vai chegar alguém aqui falando então a Elise Matsunaga, não tô falando... Eu tô falando da culpa de, sei lá, fofoca. Um cara que fez fofoca porque ele queria se sobressair é diferente de uma menina que fez fofoca porque ela queria se proteger. Não, mas como é que isso é possível? Isso é possível. Porque às vezes um cara, ele cria um boato falso pra ele se vangloriar, ou ele expõe uma situação pra se vangloriar, enquanto eu exponho uma situação porque eu tenho medo que as coisas aumentem e que não tenha ninguém que vai acreditar em mim antes dessa história mudar. Entende? É uma linha muito diferente. E eu percebo que muitas mulheres seguem essa linha de contar pra amiga quando fica com alguém, não porque quer ter assunto, mas como se fosse um pacto invisível de isso aconteceu. Se essa situação desenrolar de um jeito negativo, você está sabendo antes com a minha versão. E eu achava que só eu era isso. Que só eu fazia isso. E aí eu descobri que não. Tem muitas mulheres que têm o mesmo medo que eu. O que eu tô querendo dizer é que existe uma culpa feminina muito específica
de uma personagem que a gente cria e que a gente finge que a gente não se importa, que a gente finge que a gente é filha da puta, que a gente é antiética, que a gente expõe, que a gente não tá nem aí pra nada e que faz muito mais mal do que bem. Porque não se importar de verdade, eu acho que é quase impossível, sabe? Eu acho que é muito difícil a gente tem que ter muita credibilidade. E mesmo tendo muita credibilidade, às vezes um homem ele pode colocar tudo a perder pra gente. Por uma simples fofoca. Como já me aconteceu. E foi muito engraçado, porque eu era uma pessoa muito boazinha. E aí eu senti que tudo aquilo, tudo o que aconteceu comigo, que não foi só uma violência, que não foi só uma fofoca, que não foi só um cara mentindo e tentando tirar proveito de mim. Não. Só aconteceu porque eu era permissiva, né? Aquilo que eu falei no começo. E aí a gente continua ali. Eu acho que a gente tem que descentralizar a culpa da nossa vida, num geral, sendo mulher. Porque a gente sente culpa de tudo. A gente sente culpa do nosso corpo, a gente sente culpa da nossa história, a gente sente culpa dos nossos erros, a gente sente culpa das escolhas que a gente fez. Sendo que eu sinto que um pensamento muito frequente que tá na cabeça das mulheres é a necessidade de se proteger. Sabe? Existe sim a menina que vai fazer tudo que ela faz porque ela goza daquilo, porque ela acha legal. Mas existe muito mais, coisa que eu já vi, a menina que ela faz todas as merdas que ela faz porque ela precisa se sentir no controle da situação. E aí eu cheguei no momento em que eu comecei a ser vista e no momento que eu comecei a chamar a atenção de certas pessoas, filhas da puta pra caralho, que só queriam um pedaço de mim, abstrato, isso, tá? Eu comecei a perceber que eu não conseguia confiar na Beatriz antiga pra lidar com esse tipo de situação. E às vezes, a melhor coisa que a gente fez foi ter sido ruim. E é melhor a gente carregar a culpa de ter sido ruim pra ter se protegido, pra ter evitado, pra aquela pessoa não ter tido coragem de continuar ou de fazer alguma coisa ruim com a gente, do que a gente ser muito compreensiva. Nem todas as mulheres elas vão estar ali pra te proteger. Às vezes elas querem tirar proveito de você, seja sexual, seja fofoca, seja ter assunto, ter estofo pra falar de você, pra tirar proveito de algum jeito. Nem todas as mulheres elas vão estar na mesma luta que você. Nem todas as mulheres vão expor outros caras porque elas sabem de alguma coisa que realmente é podre e que ele faz contra mulheres e que ele tem que muito se fuder e você não pode confiar nele. Existem mulheres que elas só fazem o que fazem porque elas têm tesão. Elas têm tesão. Isso também é um ponto, tá? Esse vídeo, ele vem de uma carta de muita sinceridade sobre culpa feminina, fofoca, violência de gênero, sinceridade, vulnerabilidade da minha parte. E principalmente eu sentindo que tudo que eu tô falando aqui, se me dessem um microfone pra mim falar na frente de uma plateia, eu falaria. Mesmo que me exponha ao ridículo, mesmo que me constranja. Porque às vezes eu tenho muitas coisas sinceras pra falar que não cabem. Que não cabem as coisas que eu tenho pra falar. E eu me arrependi muito mais das coisas que eu não falei do que as coisas que eu falei. Eu me arrependi muito mais do que eu guardei pra mim, do que eu esperei virar uma bola de neve, das coisas que eu dei mais energia, mas ao mesmo tempo das coisas que eu deixei de ignorar também. Quanto mais eu agia com naturalidade com uma coisa que estava claramente me irritando, quanto mais eu tentava ter algum tipo de benefício em cima dali, com alguma coisa que claramente estava me fazendo mal, maior se tornou as coisas. Se você tá passando por algum tipo de violência, ou você passou por algum tipo de violência, procure a Casa da Mulher brasileira, provavelmente a Delegacia da Mulher. Existe também um número que você pode ligar, se não me engano é 180, além de ligar pra polícia, obviamente, fazer BO online. Existem também grupos de apoio como
grupos de apoio e ONGs como o Movimento Alga Benário, que eu inclusive fiz parte, que me salvou muito em muitos momentos também, que elas dão apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade, seja social, seja uma questão de conselho tutelar, seja qualquer tipo de violência que você pode estar passando. Procure ajuda psicológica, sempre, né? Procure psicólogos. Se você não tem dinheiro para pagar psicólogo, existe a possibilidade de um psicólogo por valor social. Existem faculdades que elas prestam serviço gratuito para isso também. Tem uma rede de apoio para os erros que você pode vir a fazer e os erros que você pode vir a não fazer também. Compartilhe sim a sua vida. Tenha alguém de confiança. E se essa pessoa atrair sua confiança, também entenda que não é culpa sua. Eu achava que isso era um gato. É uma criança. Meu Deus. Perdoe pessoas que erram. Mas não perdoem pessoas que feriram a tua dignidade de alguma forma. E se você fez isso com alguém, e eu não tô falando de crimes, não tô falando de você violentar alguém. Se você fez muito mal pra alguém por medo, achando que ia se proteger, ou por puro gozo, sendo mulher ou sendo homem, assumir a tua culpa é a coisa mais foda que você vai poder fazer. E é a coisa mais difícil também. Eu hoje em dia tenho uma pessoa na minha vida que essa pessoa ela é um pouco polêmica. Porque essa pessoa já fez muita merda. Mesmo. Mas eu acho que essa pessoa apanhou tanto. E eu não tô falando de mim. Apanhou tanto que ela começou a ser uma pessoa muito mais coerente. Sabe? Eu acho que ser sincero é ser inconsistente. Porque a gente vai errar, porque a gente vai falar, fiz merda, falei merda, me passei. E é muito melhor a gente ser assim do que a gente falar que a gente sempre tá certo e por aí vai. O meu nome é Beatriz Prates, eu sou atriz, eu sou taróloga, eu sou barista. Eu sinto muita necessidade de compartilhar minhas experiências humanas, principalmente porque eu sinto que se alguém tivesse me falado antes, ou tivesse sido sincero comigo antes, da forma, né, assim, as coisas teriam sido muito mais fáceis e muito mais seguras pra mim. Eu não tenho vergonha alguma de compartilhar o que eu tô compartilhando agora. Eu não tenho culpa alguma de compartilhar o que eu tô compartilhando agora. Tudo que eu tô compartilhando agora era uma coisa que já fazia uma semana que eu queria gravar e eu tava só pensando como que eu iria organizar esse roteiro. Eu atualmente tenho meu Instagram e só meu YouTube. Por mais que eu tô dando uma pausa no Instagram também por causa das pessoas. Mas é isso. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo.